Olá, estamos de volta à nossa matéria de Direito Aplicado e agora vamos aprender um pouco sobre a introdução ao direito do trabalho. Antes, vamos analisar um pouco do contexto histórico de onde surgiu o direito do trabalho. Vamos lá. O direito do trabalho, basicamente, podemos afirmar que ele é novo, ele é recente, foi criado recentemente, se a gente levar em consideração toda a humanidade, ok? Mas o trabalho não é tão antigo assim. O homem sempre buscou, através do trabalho, desde os homens das cavernas, buscar através do trabalho o alimento, a proteção da sua família e assim por diante. Então o trabalho é muito antigo, o direito do trabalho é muito recente. Antigamente o homem primitivo buscava formas e meios de satisfazer a sua necessidade, sua fome, abrigar-se, defender-se, caçar. Isso era considerado trabalho. E aí, quando existia conflitos entre duas tribos diferentes, o que acontecia é que surgiam os escravos. Ou seja, aquele que perdeu o conflito virava escravo daquele que ganhou. A gente pode ver isso em alguns filmes que tratam a antiguidade como o espólio de guerra. A pessoa vencedora tinha direito a usufruir do perdedor como um escravo. Surgiu então, ali antigamente, a escravidão. A mão de obra escrava, apesar de não ser considerada legal e não ser boa, mas ela é uma forma de trabalho. Temos que, para estudar o nosso contexto histórico, entender que a escravidão e o trabalho escravo é considerado uma forma de trabalho, ok? Aí a gente teve o período feudal, onde os senhores feudais eram donos de toda a terra e ofereciam em troca de trabalho, ele oferecia em troca de proteção política e militar que as pessoas que pudessem viver em suas cidades, em seus feudos, trabalhassem para ele, trabalhassem na plantação dele. E aí, nessa época, começou a haver os artesãos. E esses artesãos eles faziam espadas, faziam ferramentas, e esses artesãos dentro desses feudos, dentro dessas cidades, eles começaram a criar as próprias mercadorias, vender as próprias mercadorias, criando um comércio interno dentro dos feudos e surgiu então as corporações de arte de ofício. Essas corporações, para que elas pudessem ter continuidade, elas tinham seus aprendizes. Ou seja, todo esse aprendiz, ele trabalhava junto com o mestre artesão para aprender o ofício e futuramente ter a sua própria casa de arte e ofício. E aí surgiu que, para que ele pudesse ser promovido a mestre, vamos falar de aprendiz, estagiário, a mestre, ele tinha que pagar uma prova, ele tinha que pagar um valor para fazer essa prova final. E isso estava desagradando, porque como eles trabalhavam em troca de conhecimento, eles não tinham dinheiro para poder pagar por essa prova final. E o que acontecia? Começaram todos os aprendizes se reunir e tentar lutar por uma condição melhor nesse sentido. Surge então o que a gente chama de companhionagem. Se você perceber, é muito parecido com companheiro, porque é exatamente isso, é o embrião do movimento sindical no mundo, isso na época feudal. Dando continuidade, essas companhonagens começaram a gerar uma série de conflitos, na França principalmente, e essas corporações foram extintas após a Revolução Francesa, que a Revolução Francesa, como aqui todos sabem, buscavam pela liberdade, igualdade e fraternidade. Nessa época, com a Revolução, surgiu o que a gente chama de Lei Chapelier, suprimindo as corporações de ofício. A lei dizia o seguinte: extingue as corporações de ofício por serem atentórias aos direitos do homem, do cidadão. Essa lei proibia qualquer agrupamento, coalizão ou reunião, mesmo que pacífica, porque não interessava ao Estado que essas pessoas se reunissem devido à forma política que tais movimentos poderiam obter. Dá-se início, então, ao que chamamos de liberalismo, que é onde o Estado provê a mínima atuação nas relações econômicas. Hoje se ouve muito falar do neoliberalismo, do socialismo, do capitalismo. Isso tudo está sempre ligado à intervenção do Estado nas relações entre as pessoas, nas relações entre a economia. Nessa época surgiu o liberalismo. E a esse liberalismo surgiu a industrialização. Nessa industrialização na Europa começa
A industrialização na Europa começa a crescer, gerando expansão das empresas. As empresas industrializando formas de produção cada vez mais rápida, forma de gerar mais altos índices de produção. Isso gerou uma série de problemas. Começou esse liberalismo a ter um abuso das relações de trabalho. Aqui a gente pode ver, por exemplo, crianças de 14 anos trabalhando e trabalhavam de forma constante, 14 horas por dia e assim por diante. Então tínhamos crescimento da indústria de forma rápida, condições precárias de trabalho, desemprego. Apesar de ter a industrialização, como se explorava muito as pessoas, muitas outras ficavam de fora do jogo. E essa exploração que acabava gerando tudo isso. Os trabalhadores começaram então a se reunir em busca de melhores condições, começaram a correr atrás dos abusos, contra os abusos cometidos pelos patrões e querendo regulamentar as condições mínimas de trabalho. E nasce então, nesse momento, o que a gente chama de direito do trabalho. Foi um primeiro embrião, porque com essa consequência das razões políticas, econômicas da Revolução Francesa, Revolução Industrial logo na sequência, respectivamente, as pessoas se reuniram e nasce aí então esse embrião do direito do trabalho. E nós vamos ver aqui a evolução do direito do trabalho, como ele se evoluiu com tudo isso. Ele vem primeiro com a formação, intensificação, consolidação e autonomia. A formação de 1802 a 1848, ela se caracteriza pela Lei de Peel, que na Inglaterra destacava-se basicamente pela proibição de trabalho de menores de 10 anos. Era proibido às indústrias, então, pela Lei de Peel, crianças menores de 10 anos trabalharem. E isso existia na época. Na sequência, a gente tem a intensificação de 1848 a 1890, que surgiu com o Manifesto Comunista, na França pelos resultados da Revolução de 1848, com a instauração da liberdade de associação. Aquela lei que a gente viu lá atrás, de Chapelier, ela foi revogada e os sindicatos puderam então ter essa liberdade de associação. Na sequência veio a consolidação de 1890 a 1919, que tem como lei a Conferência de Berlim, no ano da encíclica católica Rerum Novarum, também que tratava do assunto, publicada pelo Papa Leão, que, sensibilizado pela intensa exploração do homem, agora escravo da máquina com relação à Revolução Industrial, tenta estabelecer regras mínimas para o trabalho, questões sociais colocadas e trazidas à tona. E por fim, o período da consolidação foi marcado pela Primeira Guerra Mundial, que foi essencial para que a última fase da criação do direito do trabalho surgisse, que é a autonomia. Em 1919, o fim do século XX, tem como marco inicial a criação da Organização Internacional do Trabalho. E isso foi criado através do Tratado de Versalhes, que foi onde, nesse Tratado de Versalhes, a Primeira Guerra Mundial foi encerrada. Nesse tratado determinava-se que a Alemanha criasse a Constituição de Weimar, e nesse bojo trazia direitos trabalhistas. Surgiu também em 1917, um pouco antes disso, a primeira Constituição Mundial a proteger os direitos do trabalhador no México. A gente vai ver elas aqui. A Constituição do México, por exemplo, em 1917, no seu artigo 123, atribuía jornada diária de 8 horas, direito ao salário mínimo, a igualdade salarial e assim por diante. E a Constituição da Alemanha, considerada a Constituição de Weimar, de 1919, ela constava com a participação dos trabalhadores nas empresas, tá? O direito a um sistema de seguro social, a liberdade de união e organização dos trabalhadores e a representação dos trabalhadores na empresa. Dando continuidade, então, o Tratado de Versalhes encerrou oficialmente a Primeira Guerra e trouxe a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Na sequência, em 1927, a gente tem a Carta del Lavoro, que influenciou muito a legislação trabalhista brasileira. Foi criada em 1927. Em 1946, a Organização Internacional do Trabalho é vinculada à Organização das Nações Unidas e criando e aprovando o texto da Constituição da OIT. Em 1948, também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um dos princípios fundamentais que nortearam todo o direito do trabalho. Encerramos aqui mais um vídeo. Encontro vocês no próximo. Olá! Voltamos à nossa aula de introdução ao direito do trabalho. Agora vamos ver historicamente o contexto no Brasil.
No Brasil, a gente pode considerar como a primeira lei trabalhista, em 1871, que foi editada a lei do ventre livre. Por isso que eu falei lá atrás que é considerado o trabalho escravo é uma forma de trabalho, porque essa seria a primeira lei trabalhista que o Brasil teve, liberando todas as pessoas que nasciam de filhos de escravo, nasciam livre. Em 1885 foi editada a lei Saraiva-Cotegipe, que libertou todos aqueles que foram escravos ou que são escravos a partir dos 60 anos de idade. E em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel promulgou a Lei Áurea, libertando e acabando com a escravidão aqui no Brasil. Na sequência, 15 de novembro de 1889, houve a proclamação da República. Em 1891, a Constituição previa a liberdade no exercício de qualquer profissão, assegurou a liberdade de associação sindical, a liberdade da criação. Em 1891, também, o Decreto 1313 de 1991, o Decreto 1313 de 1891, proibiu o trabalho de menores de 12 anos em fábrica. Na sequência, fixou a jornada de trabalho de 7 horas para menores entre 12 e 15 anos do sexo feminino, entre 12 e 14 anos do sexo masculino. Com relação a evoluções do direito do trabalho no Brasil, reportamos-nos ali a 1919, onde a gente teve a criação do Instituto do Acidente do Trabalho aqui no Brasil. Em 1923 foi criado o Conselho Nacional do Trabalho, que pode ser considerado o embrião da justiça do trabalho no Brasil. Em 1925 foi estendido o direito de férias de 15 dias úteis para os trabalhadores de estabelecimentos comerciais, industriais e bancários. E em 1930, Getúlio Vargas tornou-se presidente e criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio com o propósito de coordenar ações institucionais a serem desenvolvidas, resultando em um aumento significativo nas legislações sobre o tema, inclusive com relação à Previdência Social. A Constituição de 1934 foi uma das primeiras no Brasil a tratar diretamente do tema direito do trabalhador. E aí a gente teve, na sequência, em 1937, o golpe e a implantação de um regime ditatorial, onde foi outorgada a nova Constituição, que, inspirada na Carta do Lavoro e da Constituição polonesa, criou algumas novas regras, como delegar a competência normativa aos tribunais trabalhistas, caracterizada pela expressão intervenção estatal, ao contrário do que a gente tinha lá atrás. A ditadura, que a gente tinha lá atrás, que era o liberalismo, a ditadura era a intervenção completa do Estado em todas as relações. Considerou a greve um recurso antissocial e nocivo, o que veio ser restabelecido somente na Constituição de 1946. E aí, em 1º de maio de 1943, também inspirado pela Carta de Lavoro, surge a consolidação das leis do trabalho, que é aplicada até hoje, com algumas alterações que nós vamos ver na frente, mas ela é válida até hoje. A Constituição de 46 também restabeleceu o direito de greve e dispôs sobre a participação dos empregados nos lucros da empresa. Foi quando surgiu esse assunto. E o repouso semanal remunerado, conhecido hoje por todos como DSR. Criou e deu independência à Justiça do Trabalho do poder antes vinculado ao Poder Executivo. Estava vinculado diretamente ao presidente, a partir daí passou a ter essa independência. Durante os anos de 1962 e 1966, o reconhecimento de uma série de direitos trabalhistas, como o 13º salário, a regulamentação do direito à greve, a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, os direitos das empregadas domésticas, que surgiu em 1967, 1969, a emenda à Constituição dispôs sobre o imposto sindical, que hoje voltou a ser debatido, proibiu o direito de greve para servidores públicos, ou seja, e que exercem atividades essenciais. Isso ainda é válido, não sempre cumprido, mas ainda é válido. Esses serviços essenciais e servidores públicos não podem entrar em greve. E aí a gente teve, em 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal Brasileira, que trouxe à tona o que a gente conhece sobre a dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios fundamentais que norteiam o direito do trabalho. Essa Constituição previa, além de outras coisas, como por exemplo, estatui que todo o poder emana do povo, que o exercerá por meio de seus representantes eleitos diretamente, criou a eleição direta,
nova relação entre sindicato e Estado, organização sindical, autonomia para a organização sindical e algumas outras modificações expressivas, como por exemplo a redução da jornada semanal de 48 para 44, a generalização do regime de fundo de garantia, passou a valer para todo mundo, indenização nos casos de demissão por justa causa, aumento da remuneração e assim por diante, entre outros capítulos. Eu peço a vocês que vão à Constituição Federal Brasileira e leiam os artigos 7º. Por quê? O artigo 7º, composto por seus incisos, vai constar todos os direitos previstos na Constituição com relação ao direito do trabalho. Alguns exemplos: seguro-desemprego está previsto na Constituição, as férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, reconhecimento das convenções de acordo coletivo de trabalho, proibição de trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16. Leiam todos os artigos para que vocês possam se orientar. E a Constituição de 1988 também prevê a associação sindical, onde ela diz no artigo 8º aqui que é livre a associação profissional. Sugiro que vocês também leiam esse artigo 8º, que vai mostrar que é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho, entre outras regras que é importante para vocês conhecerem. Ok? Vamos falar um pouco agora de conceito do direito do trabalho. O conceito histórico que a gente viu, ele trouxe entre esses movimentos de exploração, depois radicalismo nos direitos trabalhistas, estamos chegando a um equilíbrio. E o direito do trabalho, a gente tem como princípio básico, que é o conjunto de princípios e regras jurídicas aplicáveis às relações individuais e coletivas, que nascem entre empregadores, privados ou equiparados, e os que trabalham sob sua direção, e de ambos com o Estado, por ocasião do trabalho e eventualmente fora dele. Temos então esse conceito e temos também o corpo de princípios de normas jurídicas que ordenam a prestação de trabalho subordinado, ou a este equivalente, bem com as relações entre o risco que dela originam. Aí a gente vai chegar nas divisões do direito do trabalho, onde a gente pode aplicar esse direito, de forma muito simples. Num primeiro momento, o direito individual, que é aquela norma que trata diretamente da sua relação com o seu empregador. E o direito coletivo, que é quando surgem as negociações sindical, que vão criar regramentos e normas para toda uma entidade ou para toda uma categoria de profissão. Encerramos então mais um vídeo. Vejo vocês no último vídeo de introdução ao direito do trabalho. Olá! Dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho, vamos agora aprender um pouco sobre os princípios informadores do direito do trabalho. A gente viu lá na outra aula da Introdução ao Estudo do Direito alguns princípios do direito, e a gente tem aqui alguns princípios básicos do direito e que caracterizam o direito do trabalho, como por exemplo o princípio da proteção, tá? Onde busca sempre a proteção do trabalhador. Princípio da continuidade da relação de emprego, sempre tentando fazer com que essa relação de emprego seja a mais contínua possível e duradoura. Princípio da primazia da realidade dos fatos. Princípio da irrenunciabilidade de direitos. Alguns direitos do trabalhador são irrenunciáveis, como por exemplo o próprio fundo de garantia que está previsto na Constituição. Nenhum trabalhador pode renunciar a esse direito. O princípio da razoabilidade e o princípio da boa-fé. O princípio da proteção, como eu havia dito, é aquele que compensa desigualdades econômicas a partir de uma desigualdade jurídica. Viola o tradicional princípio da igualdade, que é aquele que a gente tem na Constituição. Ele viola no seguinte sentido: entende-se que a relação empregador-empregado, o lado mais fraco é o empregado. Por isso ele tenta trazer um equilíbrio entre esses desiguais. O princípio da proteção, ele tem 4 subespécies: a norma mais favorável, a condição mais benéfica ou cláusula mais benéfica e o indúbio pró-operário, que seria que no caso de dúvida sempre beneficie-se ao operário. Princípios da irrenunciabilidade de direitos, que é aquele que eu disse agora. Alguns direitos são irrenunciáveis por parte do trabalhador. Tá? Você tem a renúncia, ato unilateral, que não pode recair sobre direito alheio indisponível. A transação, que pode haver hoje, e principalmente com a reforma trabalhista que a gente vai ver lá na frente, algumas concessões, e tem a composição, que reconhece a titularidade do direito. O princípio da continuidade do emprego, da continuidade da relação de emprego,
é uma posição constitucional e tenta sempre trazer, através dessa convenção que foi surgida aqui, essa estabilidade, contratos por prazo determinado. Ela tenta sempre trazer uma relação contínua e duradoura para que sempre todo cidadão tenha algum emprego. A gente tem também o princípio da razoabilidade, que implica em se ter atitudes conforme a razão, ou seja, sempre nessa relação tem que haver a razoabilidade, ou seja, nenhum direito pode ser exercido de um modo não razoável, pois o que não é razoável não é direito. Temos o princípio da lealdade e da boa-fé, onde implica num agir correto, sem desvio. Deve existir de ambas as partes, não se confunde com fidelidade inerente ao empregado. Essa lealdade e boa-fé hoje é muito mais entendida no direito moderno. Ela tem que ser aplicada, tem que ser sempre analisada a intenção das partes. E quando for analisada a intenção das partes, sempre vai se buscar analisar a boa-fé. Ok? Alguns exemplos práticos que a gente pode ter aqui. O artigo 468 da CLT, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resulte em direto ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Outro exemplo é o enunciado 51, onde as cláusulas regulamentares que revogam ou alterem vantagens anteriormente deferidas só atingirão os trabalhadores admitidos após a sua revogação ou alteração do regulamento. Então são dois exemplos práticos disso tudo. Lembra que a gente na primeira aula a gente falou de fontes do direito? A gente também tem dentro do direito do trabalho fontes. Basicamente são as mesmas, mas elas se ampliam um pouco mais. Como por exemplo Constituição, Lei Complementar e assim por diante. E a gente tem aqui dentro do direito do trabalho alguns atos do Poder Executivo, portarias e instruções normativas e normas regulamentadoras que são emitidas pela própria Justiça do Trabalho ou pelo próprio Ministério do Trabalho. Aí a gente também tem laudo arbitral, aí entra aqui algumas diferenças, como convenção coletiva, acordo coletivo, regulamento interno da empresa, contrato de trabalho. Essas são fontes de direito exclusivamente do direito do trabalho, mas também são formas de fonte do trabalho. No direito do trabalho, a gente vai ter algumas diferenças com o que a gente viu também na aula 1, na eficácia no tempo do início da vigência da lei. Tá? Exatamente, lembra do vacatio legis? Não se destina a essa vigência temporária e a lei terá vigor até que a outra revogue. Tá? E a gente tem o seguinte, a irretroatividade, ela não comporta exceção de forma alguma. Eficácia imediata, e aqui o que diferencia, aderência contratual, que é o que a gente chama e a gente ouve sempre falar, direito adquirido. Se houver uma lei que revogue, aquele direito vai ser adquirido e vai ter essa aderência contratual. Outro ponto importante que a gente tem que ter no direito do trabalho é a prescrição e decadência, que basicamente é o prazo, depois que encerra-se o contrato do trabalho, por parte, vamos falar assim, de uma demissão, a pessoa tem 2 anos para discutir os seus direitos dos últimos 5 anos. Basicamente isso que é a prescrição e decadência. A gente tem a questão da territorialidade, ou seja, o local a legislação trabalhista vai ser sempre aplicada onde o local do trabalho é prestado. Tá? Isso vale, inclusive, com relação às convenções coletivas. Convenção e acordo de abrangência, leva em conta a base territorial. Então, aqui, se você trabalha no grande ABC paulista, você não vai usar uma convenção coletiva do Rio de Janeiro. Tem que usar a convenção coletiva da sua entidade aqui da região. Tá? Temos também a pirâmide de Kelsen no direito do trabalho, que traz algumas novidades aqui com relação àquele ordenamento jurídico, tá? Que são os contratos coletivos de trabalho, que exatamente entra aqui dentro da pirâmide de Kelsen. Agora, para encerrar, nós vamos falar alguns pontos modernos e algumas alterações que tiveram na legislação do direito do trabalho recentemente e que são assuntos que estão atualmente sendo muito comentados. Um deles é a reforma trabalhista, que trouxe, eu vou apresentar para vocês aqui, basicamente algumas alterações dessa nova reforma trabalhista. Essa nova reforma trabalhista prevê, uma das alterações aqui, é o banco de horas, compensação
pode haver, desde que em acordo individual escrito, a compensação e aquilo que a gente conhece como banco de horas. Apesar de ter sido uma prática comum, antigamente não era previsto em lei. Novas jornadas parciais de trabalho. Criou-se a jornada parcial de trabalho. Antigamente era de 25 horas, agora pode ser até 30 horas sem hora extra, ou 26 horas com a possibilidade de 6 horas extras. E todas essas alterações tiveram em novas jornadas parciais de trabalho. A jornada intermitente, que é aquela onde a pessoa é contratada e ela tem pontos e datas específicas para exercício do trabalho. Claro que ela tem algumas regras, mas essa é uma nova modalidade de contrato de trabalho. Temos a contribuição sindical, que eu falei que hoje está sendo muito discutida. Ela agora é opcional, não é anuidade do Conselho Profissional, não confunde com o seu CRM ou com o seu Conselho Regional de Enfermagem. Ele é opcional, tá? A contribuição sindical, e tem havido muito debate nesse assunto ultimamente. A demissão hoje pode ser feita em comum acordo. Antigamente poderia se haver apenas algumas modalidades, mas hoje o trabalhador e o empregador podem chegar num acordo de uma demissão para que saiam todos ganhando. Então, por exemplo, pode haver a redução da multa de 40%, ela pode ser a metade nesse acordo. E outra, o saque de até 80% do fundo de garantia. Não tem direito ao seguro-desemprego, porque é um acordo, então não vai ter esse direito. O descanso intrajornada, que antes não tinha um regramento com relação ao mínimo de 30 minutos, hoje esse intervalo intrajornada pode ocorrer em alguns casos, desde que haja essa negociação. Férias. Hoje, uma das modalidades que foi mais alteradas é com relação às férias, que podem ser fracionadas em 3 períodos. Você não precisa mais tirar as férias de uma vez só, pode fracionar em 3 períodos, devendo sempre ser negociado. Surgiu a home office, o que é trabalhar em casa. Nesse contrato aqui, é uma nova modalidade prevista em lei, ele prevê constar os equipamentos e gastos de internet que serão usados pelo trabalhador. E o controle de trabalho é por tarefa, então é dada uma tarefa específica para você realizar em home office. Negociação. Algumas negociações foram ampliadas. Convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre a legislação, desde que não sejam aqueles princípios fundamentais. E surgiu a terceirização, que passou a ser admitida. Antigamente, através da súmula 331, a gente só tinha a terceirização das atividades fins, ou seja, na verdade não poderiam haver, não era permitida a terceirização de atividades fins. Com a nova legislação e com a nova reforma trabalhista, essas atividades fins passaram a ter autorização para ser terceirizadas. Mais uma vez, obrigado. Nos encontramos na próxima aula.